Salve, salve minha galera do bem, tudo bom com vocês? Como passaram de feriadão? Espero que muitíssimo bem. Na história da humanidade, algumas mentes brilhantes se destacaram no meio da multidão. Umas espetaculares, outras geniosas, mas também algumas bem falsas. Pois então, hoje vamos falar sobre um homem que mudou as ideias sobre a física tradicional e as ciências exatas. Um cientista cujo cérebro foi roubado 7 horas após a sua morte. Um gênio que com apenas 3 anos já sabia ler e escrever. Todas essas características referem-se a um homem imprevisível e muito talentoso, Albert Einstein. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, se realmente era um gênio ou uma fraude, já convidamos você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. É fácil, rápido e totalmente gratuito. E fique ligado, não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, toda vez que subirmos um novo vídeo, você será notificado. E claro, se gostarem do vídeo, arrebentem aí este botão de like. Sua primeira teoria e biografia cósmica é estudada em grandes universidades até os dias de hoje, mesmo que alguns ainda digam que é tudo invenção. Este gênio nasceu em uma cidade alemã na primavera de 1879. De família judia, era bem pobre. Portanto, seu pai tinha um pequeno negócio de embalagens, o que fazia com que se mudassem periodicamente para cidades diferentes, sempre à procura de uma vida melhor. A educação de Einstein começou em Munique, mas uma coisa bem peculiar e que intriga muita gente é que ele não era bem sucedido na escola. Além disso, seus professores tinham certeza de que Albert Einstein não chegaria a lugar nenhum. Ele era extremamente mal educado e só se interessava por matemática e latim. Até mesmo seus pais o consideravam inferior comparando a outras crianças. Achavam também que ele tinha algum tipo de problema devido ao tamanho da sua cabeça. Segundo a história, foi ele quem criou a teoria da relatividade, mas pesquisando profundamente, descobrimos que ele apenas terminou uma teoria de um físico chamado Hendrik Lorentz. Aliás, físico que ninguém o menciona. A pergunta é, como alguém nem tão inteligente pensando no espaço e tempo de maneira tão complexa? Publicando sua teoria em 1905 com apenas 26 anos. Daí em diante, Einstein foi mais além. Em Munique, Albert Einstein nem sequer conseguiu o diploma do ensino médio. Só depois de uma escola suíça em Zurique foi capaz de se formar. Daí então concluiu matemática e física. Por um ano, Einstein se viu passando até fome, pois não conseguia arrumar trabalho. Tanto é que desenvolveu uma doença hepática crônica. A vida deste suposto gênio está cheia de controvérsias e estranhezas. Se olharmos alguns fatos históricos e relatados, podemos observar que a sociedade não o via com bons olhos. Mas ele não se importava com isso não. Dizia que seu trabalho era apenas pensar. E não se importava com pequenas coisas. Aliás, este foi o seu lema para ter uma vida com maior clareza. Para darmos uma ideia de como estranho era este homem, ele chegou à conclusão de que usar meias era absolutamente desnecessário. E não fazia porque simplesmente suas meias furavam no dedão. Então o suposto gênio parou de usá-las, dizendo ser inútil. Einstein odiava esportes. Segundo ele, o esforço físico atrapalhava o aprimoramento do trabalho mental. Mas atualmente estudos e pesquisas estão dizendo totalmente o contrário. Albert Einstein era também fascinado por violino desde seus 6 anos de idade. Então, depois de aprender a tocar o instrumento, o levou até a velhice. Segundo ele, foi o violino que o ajudou a alcançar a harmonia científica. Quando o cientista tocava, as fórmulas apareciam em sua mente. Uma declaração bem estranha, graças à qual ele derivou o princípio total da harmonia em estado perfeito. Muitas histórias de ficção científica distorceram as obras de Einstein, pois muitos acreditavam que as informações sobre ele eram inventadas e distorcem a verdadeira ideia da estrutura do universo. Segundo alguns cientistas atuais, em um futuro bem próximo, Einstein será desmascarado. Lógico, ele era um homem comum e olhou para o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Com apenas 12 anos, Einstein se tornou ateu. De acordo com ele, isto aconteceu no momento em que conheceu as bússolas e dispositivos euclidianos. O tal grande físico não amava a vida, e sim a ciência, demonstrando ideias também à frente do seu tempo. Mas por que a sociedade científica e o mundo consideram Albert Einstein um gênio?
porque ele publicou mais de 300 trabalhos de física e 150 obras históricas e filosóficas. Ou seja, Einstein foi o primeiro a contrariar a sabedoria convencional, dizendo que a luz viajava em forma de ondas. Também foi o primeiro a admitir a existência de pequenas partículas de fótons na energia, sem contar a radiação eletromagnética, compartilhando seu conhecimento com o mundo. Mas até então, o mau aluno na escola e o formando regular não parou e sacudiu o mundo com suas descobertas magníficas, como a descoberta do movimento browniano. Na essência da teoria, o movimento aleatório das partículas suspensas no líquido ou no gás são resultante de colisões com átomos rápidos ou moléculas, coisa que muitos cientistas duvidaram na época, e isso hoje se tornou praticamente a base da ciência moderna. Mas ainda uma maior descoberta estava por vir. No início do século XX, mais precisamente em 1905, onde Einstein nomeou como o ano dos seus milagres, onde começou estranhamente uma série de descobertas. Neste período, ele formulou uma teoria conhecida por todos como teoria da relatividade, E igual a mc ao quadrado. Em seguida, em 1907, com a teoria aprimorada, foi parar nas mãos dos nazistas. E este trabalho científico foi submetido à perseguição total. Em geral, a teoria da relatividade explica os processos físicos que ocorrem com o objeto uniformemente em movimento. Também se aplica a lei da gravidade e também Einstein descreveu as leis de acordo com os objetos em movimentos acelerando. A aplicação prática destas teorias contribuíram para grandes descobertas. Graças a Albert Einstein, começamos a desvendar o espaço-tempo. Os cientistas começaram a descobrir indiretamente buracos negros, entendendo que nenhum objeto é capaz de se mover mais rápido do que a velocidade da luz. Descobrindo também que atingir 300 mil km por hora para um viajante a distância diminui, enquanto o peso da nave aumenta e o tempo passa mais devagar. A maioria dos terráqueos estão longe do espaço e infelizmente não podemos aplicar estes estudos na prática. Mas nós devemos agradecer a Albert Einstein, afinal, os objetos em órbita da Terra só estão lá porque ele provou que quanto maior a gravidade, mais lentamente o tempo passa. Este fato é que nos faz receber o sinal GPS em tempo real. Se não fosse por este simples reloginho, nosso erro diário de geolocalização seria pelo menos de 10 quilômetros. O que significa que nunca encontraríamos o local desejado com precisão. Uma simples e complexa fórmula, E igual a mc ao quadrado, explica também os efeitos da radiação, desbloqueando um poder em potencial de um minúsculo átomo. Isso se tornou muito significativo para a humanidade, porque o princípio de transformar massa em energia foi usado somente 40 anos depois, e claro, na fabricação de bombas atômicas. Einstein, percebendo o perigo da pesquisa científica nesta área, uma vez disse que se a Terceira Guerra Mundial for conduzida por bombas atômicas, tudo que vive na Terra morrerá. Olhando então hoje para o mundo, depois de 63 anos após a morte de Albert Einstein, fica claro que ele estava longe da verdade? O que vocês acham? Expresse aí sua opinião nos comentários. E não saia sem deixar o seu like no vídeo. E lembrem sempre, sem estes supostos gênios, nossa vida hoje seria bem primitiva. Mas será que Albert Einstein era realmente um gênio ou literalmente uma farsa? A melhor opinião quem tem são vocês. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!